Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estamos hoje com mais um vídeo do nosso trabalho Nomes da Filosofia. Então este projeto ele visa trazer alguns dos principais nomes de destaque na história da filosofia, um pouco a respeito da sua vida e de suas obras e do seu pensamento e no que isso influenciou o mundo. Então, para quem gostar desse formato de vídeo, ele tem um anterior a este, que é sobre a vida do Sócrates. Então hoje nós vamos falar a respeito da vida do Platão. Para quem gostar, pode assistir também o anterior da vida de Sócrates e procurar posteriores aí no canal. Se inscreva no canal, participe desse trabalho conosco. Para quem caiu aqui procurando um vídeo de psicologia, acesse o canal que tem aí mais de 230 vídeos no canal. E muitos deles, a grande maioria, são na área de psicologia, alguns como esse na área de filosofia. Enfim, agradecer a todos que estão participando, se inscrevendo. Aí já estamos com mais de 1.570 inscritos. Para mim, considerando que é um canal de material intelectual que não tende a chamar tanto a atenção quanto canais de humor, outros tipos de canais, eu considero um número bem gratificante de participantes. Obviamente espero que cresça mais e que o trabalho siga cada vez mais pelo objetivo que é estar divulgando conteúdo intelectual. Então, como eu sempre digo, não acho que eu seja detentor em hipótese alguma de conteúdo intelectual. Eu simplesmente sou uma ferramenta aí. Eu me interesso por aprender coisas diferenciadas e busco trazer para quem tem os mesmos interesses que eu. Bom, chega de enrolação, né? O vídeo já vai ficar um pouco extenso, porque tem bastante para falar sobre Platão. Ele é um marco histórico, assim como o seu professor Sócrates. Ele, na verdade, é quem nos mais traz material a respeito de Sócrates. Por isso também a importância de você estar assistindo o vídeo anterior para entender quem foi Sócrates, porque há uma ligação simplesmente intrínseca entre Sócrates e Platão. Porque Platão foi aluno de Sócrates, deu continuidade a muitas das ideias de Sócrates. Segundo o que a história nos traz, apresenta, todo o material que Sócrates produziu, ele é trazido até nós pelo Platão. Então Sócrates mesmo não escreveu nada e Platão deixou escrito todos os seus ensinamentos aí, digamos assim, entre aspas. Deixou escrito todas as suas filosofias e ainda assim dizem que o Platão não escreveu tanto, que ele tinha muito mais conteúdo do que de fato ele escreveu em seus livros, em suas obras, em seus escritos. Bom, primeira coisa, Platão não é o nome dele. Platão, segundo o que a história nos conta, seria um apelido. É um apelido, inclusive, bastante comum à época e que existiam outros. Só em Atenas, se não me engano, existiam mais 6 ou 7 pessoas com o mesmo apelido de Platão. Então não era uma coisa tão incomum. O nome, segundo o que a história nos conta, o nome, claro, quando eu falo a história, que a história se referindo à ciência, à pesquisa mesmo histórica nos traz, o nome original de Platão seria Aristócles. Aristócles ou Aristócles. A pronúncia bem exata eu não vou saber dizer, mas ou é Aristócles ou Aristócles, algo do gênero. Enfim, Platão seria um apelido que o seu professor de ginástica teria lhe dado devido ao seu porte. Então também a história e os relatos nos trazem que Platão ele era um homem de um porte físico muito avantajado. Então ele tinha ombros largos, tinha um peitoral bem definido e por isso ele nos é apresentado com este apelido, que seria de Platão, referente a grande, amplo ou largo, que nossa, embolei tudo para falar agora, fazendo uma referência à largura de seus ombros, ou alguns outros também dizem a respeito da sua testa, que teria uma testa muito larga, ampla, e por isso o apelido ou o codinome de Platão. Enfim, ele viveu em Atena, na Grécia, de 427 a 347 AC. E diferente do seu professor Sócrates, que era de origem humilde e permaneceu assim até a morte, Platão, ao contrário, era de uma origem nobre.
Então ele era descendente de uma linhagem nobre da Grécia, e inclusive em alguns dos seus escritos ele fazia questão de evidenciar isso, de evidenciar a sua família e a sua nobreza de sangue. Isso possibilitou, o fato do Platão ser de uma família nobre, possibilitou a ele uma educação que talvez o próprio Sócrates não tenha tido, que foi o acesso a uma educação mais realmente direcionada a nobres. Então, uma educação onde ele foi instruído na gramática, na música e na ginástica. E segundo o que nos trazem, posteriormente ele seria inserido na filosofia através de cursos com o Crátilo, que seria um discípulo de Heráclito, que são pré-socráticos, então são anteriores ao Sócrates. E esse Crátilo teria desenvolvido muito do pensamento do Heráclito no próprio Platão. E posteriormente o Platão ele vai acabar conhecendo Sócrates, que é assim o marco da sua vida, porque é a partir das ideias do Sócrates que ele desenvolve assim todo o pensar filosófico dele. Como eu já disse no vídeo anterior, onde eu falo do Sócrates em si, eu questiono a veracidade de algumas das informações que o Platão nos traz, algumas das formas dele se referir ao Sócrates, algumas das coisas que ele conta me parecem um pouco romantizadas demais. Então me parece às vezes que ele quer tornar o Sócrates um herói maior do que talvez o Sócrates de fato tenha sido. Mas isso é só especulação, também não desmerece em nada o fato de que se o Sócrates existiu, como nos é trazido, ele realmente foi um homem muito sábio, um homem que sabe ao nível de despertar a fúria dos governantes. Então, quanto à veracidade ou não, enquanto a história nos traz como verídico, nós ou assumimos como tal ou não, aí é uma opção de cada um. Eu pessoalmente acredito que, apesar de ter algumas contradições, de ter algumas contrariedades com alguns posicionamentos assim que o Platão traz, algumas coisas que parecem um pouco forçadas, no mais eu acredito em uma realidade bem consistente do Sócrates ter existido. Mas, enfim, a partir do momento que o Platão conhece o Sócrates, ele começa a desenvolver com maior empenho a filosofia iniciada por Sócrates. Inclusive no vídeo sobre Sócrates eu falei que ele foi um marco para a filosofia e acabei não explicando o porquê que ele foi esse marco. O Sócrates ele é um marco para a filosofia porque antes de Sócrates a filosofia ela se dedicava às explicações do universo. Então ela se dedicava a explicar de onde viemos e para onde vamos, e como surgiu o universo. E já no pós-socrático, ou durante a fase socrática, o Sócrates ele falou, não, tá legal, a gente fica se perguntando de onde viemos, para onde vamos, mas isso não nos agrega muita coisa. Então a gente não tem como realmente chegar a uma conclusão de onde viemos, para onde vamos, isso já está se enrolando há muito tempo. Vamos fazer uma filosofia mais útil, vamos pensar não de onde viemos e para onde vamos, mas sim como vivemos. E aí que a filosofia ela toma esse grande marco. A partir de Sócrates, ela começa a ser direcionada para questões éticas, sociais, políticas, e não mais para a explicação do universo como anteriormente, ou a explicação do surgimento da vida e de para onde essa vida vai. E o Platão ele dá um seguimento bem a rigor nessas ideias socráticas. Então ele continua escrevendo com grande empenho, assim como o seu aluno Aristóteles posteriormente também vai escrever. Ele continua escrevendo a respeito da sociedade, das questões éticas, entre outros fatores. Um dos interesses que o Platão teve, que o Sócrates não era tão interessado, porém respeitava, é a questão política. Então o Platão ele escreve bastante a respeito da questão política, e ele inclusive define como sendo o governo deveria ser exercido por filósofos. Aí até a gente brincou um dia com um professor meu de filosofia, eu brinquei com ele, né? Será mesmo, né? Platão dizia que o governo deveria ser exercido por filósofos. Acho que ele não conheceu alguns dos filósofos que nós temos atualmente, né? Ainda o meu professor brincou, né? Imagina se fosse exercido por Maquiavel.
Enfim, a maioria que me conhece sabe que eu tenho muito apreço pelo Maquiavel, mas a gente sabe também que as ideias dele eram bem drásticas. E não creio que a ideia do Platão esteja correta. Nesse aspecto, eu sem medo e sem muitas preocupações, eu falo que Platão sim estava, no meu entender, completamente errado. Não é o fato de um governante ser um filósofo que vai tornar ele melhor do que os outros. É uma questão muito maior de ética pessoal e de ética profissional do que necessariamente de escolha de profissão. Considerando que a gente já teve exemplos aí em vários locais de governantes formados com formações intelectuais bem razoáveis, isso não impediu eles de roubarem, não impediu eles de fazer coisas que, digamos, prejudicaram imensamente o povo. Inclusive em níveis intelectuais, muitas vezes não com uma formação filosófica ou outra, mas, por exemplo, a gente tem exemplos aí, como, por exemplo, Hitler, que foi uma mente genial, teve alguns escritos bem interessantes e fazia pinturas, tinha dons de arquitetura, então uma pessoa com nível intelectual razoável, e isso não impediu ele de fazer a atrocidade que fez e cometer o tanto de crimes que cometeu. Então, nesse aspecto, eu creio que o Platão de fato se enganou redondamente quando ele afirmou que o governo seria bem exercido por filósofos. Não vejo desse modo. Acredito que a filosofia, sim, é uma formação em que os nossos governantes deveriam ter algum tipo de formação superior, porque é uma vergonha a pessoa semi-alfabetizada, para não dizer analfabetas, como a gente vê em alguns discursos políticos por aí, estarem exercendo um cargo de governo. Mas, enfim, voltando a Platão, se eu não me engano é dele, sim, é dele, uma frase também que me marca muito, que é: o preço por não se envolver com a política é ser governado por inferiores. Então isso dá uma noção já de como Platão pensava a política e de como ele via a importância de se ter a política e de se pensar a respeito dela. Bom, continuando, por volta de 404 AC, parentes de Platão se encontravam no governo e chegou até o Platão a proposta de fazer parte do governo. E talvez daí tenha saído a frase dele, né? Porque ele teve a oportunidade de participar do governo e ele não aceitou. Talvez até daí que tenha saído essa frase, que o preço de não se envolver com a política é ser governado por inferiores, porque de fato ele acabou sendo governado por inferiores porque não quis se envolver com a política. Então, um tio e um primo dele estavam no poder não é ditadura dos 30, eu creio que seja isso, o nome que é dado ao período, onde haviam algumas pessoas em um poder ditatorial dentro de Atenas, e esses dois desses indivíduos eram parentes próximos do Platão e chamaram ele para participar do governo, e ele se recusou. Ele disse que não faria parte de um governo que cometia tais atrocidades e de um governo criminoso como o que estava sendo realizado em Atenas. Posteriormente, o governo dos 30 foi um governo muito curto, período muito breve, então durou menos de um ano ali, então já retornou a democracia ateniense. Porém, a democracia ateniense também não era do agrado do Platão, e daí que vinha essa afirmação dele, de que o governo deveria ser exercido por filósofos. Porque a democracia ateniense, inclusive, foi a responsável pela morte do seu professor. Então, por incrível que pareça, o Sócrates ele passou pelo período dos 30, do governo dos 30, e acabou sendo condenado à morte durante o governo democrático. Bom, e o Platão ele é um autor de muitas teorias metafísicas. Dentre elas a gente vai falar um pouco do mundo das ideias e do mundo material. E ele é considerado dualista justamente porque ele estabeleceu essa diferença entre um mundo ideal, que seria um mundo de ideias, e o mundo que nós temos por real. Mas para o Platão isso é muito importante se atentar, que quando a gente vai ler sobre Platão, fica uma pequena confusão, porque ele fala sobre o mundo real, nos dá a sensação de que ele está falando do mundo material, mas para ele, o mundo real é o mundo das ideias, o mundo material é um mundo distorcido que nós criamos a partir do mundo das ideias.
E o que seriam esses dois mundos? Então seria um mundo que está em outro patamar, um mundo de ideias perfeitas. Então existem conceitos de ideias perfeitas. Essas ideias perfeitas chegam até nós e nós reproduzimos no mundo material reproduções imperfeitas, porque nós não temos a capacidade de reproduzir perfeitamente como é no mundo das ideias. Portanto, para o Platão, o mundo que nós temos por real, que é o mundo material, ele seria uma cópia imperfeita de um outro mundo que é perfeito, que é o mundo das ideias. E isso até hoje inspira muitas teorias, tanto filosóficas quanto psicológicas. Uma delas é a junguiana. Então a teoria junguiana, ela tem uma relação muito direta com Platão e com essa ideia de mundo das ideias. Então o mundo das ideias do Platão, as ideias contidas no mundo das ideias, seria o que Jung vem definir por arquétipos. Então uma ideia universal de algo perfeito que nós reproduzimos ao nosso modo no mundo material. Bom, e após a emblemática morte do seu professor, do Sócrates, o Platão ele se afasta e ele vai junto com outros socráticos para a Megara, que é uma outra região, com o temor de sofrerem represálias e perseguições políticas, já que o Sócrates se recusou a sair, acabou morrendo, sendo condenado a se suicidar. Os seus seguidores, com medo de também acabarem tendo problemas, foram se, digamos, exilar em um outro local. E depois, quando quando Platão ele retorna para Atena, ele monta em 388 AC uma academia. Segundo registros, ele estaria nessa época com uns 40 anos, e ele monta uma academia, que seria um local específico para a produção de conteúdo filosófico. Então seria um local que, até onde se tem registro histórico, ele não teria a proposta necessariamente de um professor ensinando alunos, mas sim uma troca, uma partilha de informações e de conhecimentos. E esta academia, quando o Platão monta ela, ele a monta disfarçada de templo religioso, um templo em homenagem às musas de Apolo, porque na época não havia nenhum tipo de legalização ou de lei que prevesse a criação de uma instituição como a que ele queria criar, que seria essa academia, esse formato de academia. Então, a forma como ele encontrou de criar um ambiente registrado juridicamente foi através da criação de um templo religioso, de um suposto templo religioso, onde eram realizadas as condutas filosóficas, onde eram realizadas discussões filosóficas. E segundo o que se tem registro, um dos principais métodos utilizados para essas discussões filosóficas seria o método de questionamento socrático. Então seriam questionando um ao outro que eles construiriam o conhecimento. Bom, e isso também, a academia, ela é tida como um dos primeiros cursos, se é que se pode falar assim, mas no entendimento da época sim, um dos primeiros cursos superiores. Então seria uma das primeiras formações de nível superior, academicamente falando, e que até hoje nós trazemos vestígios disso, como a palavra academia e acadêmico. Ele, segundo o que os registros históricos nos trazem, o Platão ele é um dos autores que mais foi conservado as obras daquela época. Então, entre todos os autores daquela época, ele foi quem menos se perdeu obras, já que todos os demais houve perda das obras, muitas obras da história se perderam, algumas no próprio incêndio da Biblioteca de Alexandria, que foi assim um prejuízo cultural para o mundo astronômico, e as obras do Platão foram algumas das que melhor sobreviveram ao tempo e às imperícias aí da história da humanidade. Inclusive tendo mais obras do que escreveu,
porque existem algumas obras que são atribuídas a Platão e que não foram escritas por ele, e que já na sua época, na antiguidade, já se tinha essa noção dessas obras falsas. Então já na época dele, ainda do seu contemporâneo, já existiam obras que haviam sido escritas por outras pessoas e que eram atribuídas a ele. E até hoje a gente vê isso acontecendo em algumas vezes. Eu me recordo que eu assisti um vídeo de um professor de filosofia contemporâneo nosso, bem recente, bem famoso, e que tem assim, uma forma bem bacana de explicar os conteúdos. Ele relata que em um programa que ele apareceu de televisão, que existe um perfil no Twitter, ou existia, não sei se ainda está ativo, no nome dele, sendo que ele nunca teve perfil no Twitter, e que emitia opiniões que muitas vezes até opiniões que ele gostaria de emitir, mas que não são opiniões que ele estava emitindo, e sim alguém em nome dele. Então a gente vê que até hoje as pessoas algumas vezes se utilizam de nomes mais famosos para estar divulgando as suas ideias. E na época do Platão era a mesma coisa. Então algumas pessoas se utilizavam do nome do Platão para divulgar o seu conteúdo, para divulgar os seus textos e fazer com que eles ganhassem notoriedade e ganhassem uma visibilidade. Então tem muitas obras que são atribuídas a Platão que não são dele, que não seguem o método de escrita dele, que já na época dele já eram vistas como obras falsas. Enfim, duas teorias também que são muito marcantes assim em relação ao Platão e que são teorias que realmente influenciaram tanto o pensamento filosófico quanto inclusive parte do pensamento psicológico é influenciado por essas duas teorias, são a alma tripartida e a alegoria da caverna, ou mito da caverna, como preferirem. Então a alma tripartida era uma ideia que o Platão tinha de que a alma humana ela se divide em três partes. A alma racional, que ficaria na cabeça, e esse alma racional não seria na cabeça por causa do cérebro. Não se tinha nem o entendimento ainda do cérebro. A alma racional ela ficaria na cabeça, porque segundo Platão a cabeça é o ponto mais alto do corpo e seria o que está mais próximo do mundo das ideias. E por isso a cabeça seria a alma racional responsável pelas ideias e pela sabedoria. A segunda alma que Platão nos apresenta é a alma irracível. Então a alma irracível é uma força de ânimo, seria um sopro vital, seria uma força vital, uma energia que promove a vida, que segundo o Platão estaria no peito. Nós podemos entender isso talvez como a própria questão de nós termos a energia e a vida movida pelo coração, talvez daí a teoria ou a filosofia de Platão de atribuir ao peito a energia vital, a energia de viver, a força que nos move. E a terceira alma que o Platão nos apresenta é a alma que essa aqui é difícil de ler. É concupiscente. Bem facinha a palavra. Essa alma seria o nível mais baixo da alma e seria responsável pelos desejos e pelas necessidades básicas. E na filosofia platônica, estas necessidades elas são um incômodo. Então, para a filosofia platônica, o corpo em si é um incômodo para a alma. Ele é uma coisa que ocupa a energia da alma que ela poderia estar usando para coisas mais nobres, como a própria filosofia. E infelizmente ela tem que, na visão do Platão, ela tem que estar aprisionada nesse corpo e acaba sendo desperdiçada para funções básicas como alimentação, bebida, sexo, entre outras necessidades básicas. Aí a gente também pode entender que talvez um dos motivos que tenha levado o Platão a atribuir a essa alma as necessidades básicas e dizer que ela fica na região do ventre seria o fato de que a região do ventre é onde mais comumente nós temos resultados, por exemplo, do excesso de alimentação. Então, se nós comemos algo estragado ou comemos em excesso, é no abdômen que nós sofremos dor. Talvez também do fato de que quando bebemos, também
geram problemas na região abdominal, problemas de fígado, problemas de estômago. Então, talvez daí o fato de Platão atribuir à região abdominal o local onde se encontra a alma do desejo, a alma das necessidades básicas, que seria essa alma concupiscente. Uma palavrinha nem um pouquinho facinho de utilizar, não. E a alegoria da caverna é uma outra exposição que o Platão nos faz que é bem interessante. Então, no mito da caverna, ele funciona do seguinte modo. Existe uma caverna, existem homens nesta caverna presos de frente para uma parede que não conseguem olhar para trás, para suas costas. E nessa parede passam sombras do que passa na porta da caverna. Então a única luz que existe na caverna é uma fogueira que está atrás desses homens, e quando as pessoas passam na porta dessa caverna, faz sombra na parede e eles veem aquela sombra. E esses homens que estão presos ali, eles acreditam que aquela sombra é o mundo, é aquilo que está ali, aquelas sombras imperfeitas. E quando um deles consegue se libertar, ele foge para fora da caverna. E aí, nesse fugir para fora da caverna, ele de início se cega, porque a luz do sol é muito forte, ele não estava acostumado com a claridade, estava num ambiente escuro, então de início ele não enxerga praticamente nada. Mas conforme os seus olhos vão se acostumando com a claridade, ele começa a enxergar as coisas nítidas. E aí o que ele enxerga fora da caverna não é mais aquelas sombras que passavam na parede da caverna, mas sim ele enxerga as coisas reais, como de fato são. Aí, este homem feliz por ter enxergado esse novo mundo perfeito e não mais aquele mundo imperfeito das sombras na parede, ele retorna para dentro da caverna e liberta os seus companheiros e começa a contar a eles o que existe para fora da caverna, o que existe lá fora, que é o mundo perfeito e não esse mundo imperfeito que eles veem nas sombras. E quando ele faz isso, ele é morto pelos homens da caverna, que dizem que ele está louco, que ele não está falando coisa com coisa, e o matam. E isso, segundo algumas interpretações, existem duas formas de ver isso. Uma seria o Platão expondo o que aconteceu com Sócrates, fazendo justamente essa conexão, que o Sócrates seria esse homem que saiu da caverna, viu o mundo perfeito como ele é, e voltou para avisar os outros que este mundo que eles estavam vendo eram apenas sombras, eram apenas um reflexo imperfeito daquele mundo perfeito, e que por isso foi condenado à morte. Porém, existe uma outra afirmação que diz que esse diálogo desse mito da caverna, de que o homem sairia para ver um mundo perfeito e retornaria para explicar que aquele mundo que eles estão vendo são apenas sombras, uma coisa imperfeita de um mundo ideal. Isso, em algumas fontes, nós encontramos como sendo uma ideia de Sócrates, e que o Sócrates explicou isso antes de morrer durante os diálogos com os seus discípulos naqueles 30 dias antes dele de fato a sua sentença ser executada. Mas nós vemos muito das ideias do Platão nos discursos do Sócrates, então até os próprios historiadores afirmam que não é muito fácil você definir com muita precisão o que é do Platão, o que é do Sócrates e o que é dos demais discípulos, porque se misturam muito as ideias. E às vezes isso também é uma coisa que me deixa pensativo, que me dá a sensação que às vezes o Platão ele força um pouco algumas ideias, atribuindo a Sócrates algumas ideias que são dele. Mas nós temos, seja originária do próprio Sócrates ou criada pelo Platão, essa ideia. O mito da caverna é um mito que transcende aí gerações, está sendo repassado há milhares de anos, aí, há seguramente mais de 2000 anos, e é um mito que vem para nos explicar uma forma diferente de ver, e que também pode ser interpretado de outros modos. Eu pessoalmente faço uma interpretação do mito da caverna de uma maneira bem contrária ao que Platão quis dizer, e consigo fazer perfeitamente. Mas enfim, seja como for, tanto a alma tripartida quanto a alegoria da caverna levaram a várias correntes filosóficas e psicológicas.
Creio que seja isso a respeito de Platão. Espero ter deixado um pouquinho mais claro quem foi essa figura, a sua importância para a humanidade e o porquê ela ganha tanto destaque. E, inclusive até hoje é utilizada por algumas abordagens psicológicas. Devo confessar que eu tenho algumas críticas ao Platão, não é assim o meu filósofo favorito. Gosto do Sócrates, por mais que o Platão escreva a respeito do Sócrates muito, eu gosto mais do Sócrates do que do próprio Platão, ou ao menos das ideias do Sócrates, se é que ele realmente existiu, e nós presumimos que sim. E gosto mais também do aluno do Platão do que do próprio Platão. O aluno dele seria o Aristóteles, que eu pretendo mais tarde também fazer um vídeo a respeito. Obrigado a todos pela atenção, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você gostou, clique em gostei para nos ajudar a destacar e para também trazer um retorno do trabalho. Se inscreva, ajude a divulgar nas redes sociais o canal e acesse o canal e assista aos outros vídeos, porque algumas pessoas assistem, gostam do vídeo e não vão no canal procurar outros e acabam achando que é um vídeo só que tem, ou são poucos vídeos, e a gente já está com mais de 230 vídeos em várias áreas, tanto da filosofia quanto da psicologia. Então, busque para assistir os demais materiais. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.